Olá, meus queridos, a paz do Senhor, pastor Anderson Silva. Estamos na Academia de Pregadores, nas nossas lições de jovens. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, do dia 21 de agosto. E o título da lição é Quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Eu quero deixar aqui uma saudação para a irmã Leiliane, de uma cidadezinha no interior do Pará. Há uns dias atrás, ela me mandou uma mensagem e ela disse que é deficiente visual e nos acompanha todas as semanas na lição de jovens. Nós glorificamos a Deus, irmã Leiliane, pela sua vida, bendizemos ao Senhor pela sua vida e estávamos aqui conversando antes de iniciar a gravação, falando justamente desta oportunidade que nós temos de compartilhar a mensagem da graça de Deus. É isso que nós fazemos aqui na Academia de Pregadores, é por isso que a Academia de Pregadores existe. Não obstante hoje a Academia de Pregadores, humildemente nós reconhecemos isso, a Academia de Pregadores é a maior escola de teologia online do Brasil, chegando em mais de 48 países, mas nós nos alegramos quando temos a convicção, quando recebemos esta mensagem, como eu recebi a mensagem da irmã Leiliane, lá do interior do Pará, que a mensagem da graça de Deus está chegando até a sua vida. Então, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus prospere você de forma poderosa, e este é o nosso objetivo, o nosso serviço ao reino de Deus, pregar a palavra de Deus, fazendo com que essa mensagem da graça alcance várias pessoas. Irmã Leiliane, um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. Deus te abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Então vamos à nossa lição de número 8. Como compartilhar a mensagem da graça? Como compartilhar essa mensagem? Eu tenho sempre dito isso aqui, nesse trimestre, já estamos na lição de número 8, e eu quero repetir isto: a graça é um dom, e todo dom projeta para uma atitude. Então, como nós compartilhamos a mensagem da graça? Envolvidos pela graça. Compartilhar a mensagem da graça não é só transmitir uma mensagem. Esta é a mensagem da graça, então eu vou transmitir tudo aquilo que a mensagem da graça faz. Nós compartilhamos a mensagem da graça envolvidos por esta mensagem, envolvidos pela mensagem da graça. Foi o que Jesus fez. Tudo que Jesus fez foi motivado pela graça. Aliás, ele é a plenitude da revelação da graça. Enquanto encarnado, enquanto esteve na terra, ele foi a plenitude desta revelação da graça. E tudo que ele fez foi envolvido pela graça. Porque nós não podemos transmitir a mensagem da graça só de forma teórica. Eu estudei, eu aprendi, então eu vou transmitir. A proposta da mensagem da graça é me envolver. E eu transmito envolvido. Transmito isso com emoção, como diz o autor do livro Ensinando para Transformar Vidas, Howard Hendricks. Nós gravamos um curso sobre as 7 leis do ensino, está lá na plataforma da Academia de Pregadores. Se você não é aluno, se inscreva na plataforma e você vai poder fazer esse curso, 7 leis do ensino, que é baseado no livro Ensinando para Transformar Vidas, do Howard Hendricks. O Howard Hendricks ensina que o verdadeiro ensino não é transmitido de uma mente para outra, mas de um coração para o outro. Então, uma vez envolvidos pela graça, nós compartilhamos a mensagem da graça a partir daquilo que é a mensagem da graça para nós mesmos. Então, o texto principal da nossa lição de número 8 está em Colossenses capítulo 3 e versículo 11. Eu falo que a carta de Paulo aos Colossenses é o Tiago de Paulo. Assim como Tiago propõe uma fé através de obras, uma fé viva e ativa, a carta de Paulo aos Colossenses também traz essa proposta. Não é uma carta teórica, aliás, nenhuma das cartas de Paulo, mas esta carta, Paulo, parece que ele se apropria de Tiago
e ele fala de uma fé muito praticante. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Paulo escreveu a carta aos Efésios e diz que Deus, falando sobre os judeus e os gentios, ele fala que Deus de ambos os povos fez um. Na carta aos Efésios ele fala que Deus derrubou a parede da separação que estava no meio. Havia uma parede no templo em Jerusalém, que era chamada parede da separação, de forma que, além daquela parede, só o judeu passava. O judeu podia chegar, mas só até aquela parede. Além daquela parede, só o judeu passava. Aí Paulo diz, Deus de ambos os povos, judeus e gentios, fez um e derrubou a parede da separação. E aqui aos Colossenses ele diz que Cristo é em tudo e em todos. O resumo da lição nos diz que em Cristo somos capacitados para ser pregoeiros da verdade, embaixadores do evangelho do reino. Falamos agora há pouco, na lição passada, sobre a simplicidade do evangelho. E eu me encanto, não só porque eu sou pentecostal, mas eu me encanto com a fé pentecostal, principalmente nesse aspecto. Na fé pentecostal, e foi assim que o pentecostalismo se consolidou e cresceu no Brasil, e onde ele chegou, é uma característica social do pentecostalismo, ele se consolidou e cresceu entre as classes menos favorecidas. E o crente pentecostal, hoje, graças a Deus, nós temos muitas pessoas catedráticas, né? Nós temos crentes pentecostais em todos os níveis da sociedade hoje, em todos os níveis da sociedade. Nós temos comentaristas das nossas revistas de escola dominical, que são reitores, né? Foram reitores universitários, como o pastor Elinaldo Renovato, que comenta lições de escola dominical. Nós temos juízes, temos diversas pessoas em todas as esferas da sociedade. Mas o pentecostalismo se consolidou com essa condição, essa capacidade que o evangelho nos dá de sermos embaixadores do evangelho do reino, pregoeiros da verdade. Então, eu que estou na casa dos 40 e já vai para os 50, eu passei dos 45 e falei, então agora já estou indo para os 50. Eu estou nessa casa dos 40, já indo para os 50. Me lembro de quantos irmãos pregando o evangelho e testemunhando de forma extremamente simples. Às vezes, um português bem deficiente, sem boas conjugações verbais, mas eles pregavam dizendo, olha, eu aceitei Jesus e Jesus fez uma obra na minha vida. Jesus me livrou do cigarro, da cachaça, Jesus me curou e Jesus muda a sua vida também. Então, é esta a proposta do evangelho simples. É claro que estudar teologia, é claro que nos aperfeiçoarmos em algumas áreas teológicas, isso é fundamental, espetacular. A Academia de Pregadores existe para isso, para levar este estudo teológico nos maiores rincões do Brasil e do mundo inteiro. Isso é importante, mas só de ser crente, só de nos converter a Cristo, só de nos render a Cristo, o evangelho nos proporciona a capacidade de sermos pregoeiros da verdade, embaixadores do evangelho. O texto bíblico da nossa lição está em Colossenses, capítulo 3, versículos 11 ao 14, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou,
assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Eu quero fazer um destaque para algo que às vezes eu vejo as pessoas interpretarem muito erroneamente. Suportando-vos uns aos outros. Esse suportar aqui não é um suportar só de tolerar. Tolerar. Tem gente que acha assim, eu tenho que suportar o camarada porque a Bíblia me manda suportar. Esse suportar aqui não é só de tolerar, é de dar suporte. O que é o dar suporte? É ajudar, auxiliar. É formar uma base para alguém e falar, vai que eu vou te suportar. Vai que eu vou te ajudar. Vai que tudo aquilo que precisa para que você seja próspero, que você seja abençoado e seja bênção, eu vou te dar esse suporte. Então, não entenda esse suportar só como tolerar. Assim como me lembrei que eu gosto sempre de falar, que tem gente que diz assim, quando a Bíblia fala, comunicai com os santos nas suas necessidades, como é que eu vou saber se você está sofrendo se você não fala comigo? A Bíblia não fala comunicai com os santos as suas necessidades, porque seria eu falar com o outro as necessidades que eu tenho. A Bíblia fala comunicai com os santos nas suas necessidades. Ou seja, sou eu viver em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo de forma tão intensa que eu consigo perceber a necessidade do outro. E quando eu percebo a necessidade do outro, eu me comunico com ele nas necessidades dele. Então, comunicar com os santos nas suas necessidades fala de comunhão, fala de estar tão junto, tão perto, que eu entendo o que o outro está necessitando antes que ele fala, porque eu estou convivendo com ele. Era uma característica da igreja primitiva. Conviver, comungar, estar junto. Eram igrejas domésticas. Eles estavam juntos e podiam se comunicar com o outro nas suas necessidades. Ok? Então, suportando-vos uns aos outros, não é só suportar de tolerar. É claro que às vezes a gente tem que tolerar também, fala sério. Tem uns que a gente tem que tolerar e muito. Mas o suportar é dar suporte. Comunicar com os santos não é as suas necessidades, é nas suas necessidades. São chaves hermenêuticas que são importantes para a nossa vida, para a gente compreender a dinâmica da vida cristã. Primeiro ponto da lição, atitudes que proclamam a Cristo. Primeiro parágrafo, o testemunho de vida como ato proclamativo. É importante nós pensarmos que a proclamação da fé tem que ser um ato cotidiano. A gente confunde muito, quando a gente fala de proclamação do evangelho, a gente pensa o seguinte, eu vou proclamar o evangelho quando eu estiver evangelizando, quando eu estiver pregando, lecionando uma aula de escola dominical. A proclamação do evangelho tem que ser cotidiana. A vida de Jesus era uma vida de proclamação. Então, o nosso testemunho de vida tem que ser um testemunho proclamativo. Agostinho dizia o seguinte, pregue em todo o tempo, se necessário for, use palavras. Então, a nossa vida tem que ser uma pregação do evangelho. Não que a gente vai viver assim, né, de forma... Eu não queria usar o termo teórico, mas é o único termo que me veio à mente. Eu sei o que tem que fazer, então eu preciso ter essa atitude, porque essa atitude é proclamativa. Não, eu preciso ser envolvido pelo evangelho para que todas as minhas atitudes sejam atitudes proclamativas do reino de Deus. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo.
Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo, anunciando a Cristo através de uma vida que não faz o mal. O primeiro cuidado que nós temos que ter é de não produzir o mal. Lá no capítulo 9 de 1 Crônicas, não sei se é o 9 ou 4, deixa eu ver aqui, que nós lemos sobre Jabes. Jabes faz uma oração a Deus. Capítulo 4 e versículo 9. Jabes orou a Deus. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel. Tomara que me abençoes e que me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão, que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Às vezes a gente lê esse texto e fala, puxa vida, Jabes foi o cara mais feliz do mundo. Me preserves do mal de modo que não me sobrevenha a aflição. Então Deus não permitiu nenhum mal sobre a vida de Jabes. Será que Jabes, depois dessa oração aqui, não passou nenhuma luta, nenhuma prova, nenhuma dificuldade? Não é isso que Jabes está dizendo. Quando Jabes diz assim, me preserves do mal, ele está dizendo que eu não produza males que me tragam aflições. Esta é a oração que Jabes está fazendo. Ele está orando e falando, Deus, me preserves do mal. Ou seja, não deixe que eu produza o mal de modo que me sobrevenha a aflição. Nós precisamos orar a Deus para que Deus nos guarde. Porque, irmãos, tem muita gente que fala assim, eu estou passando um deserto na minha vida. A maior parte dos desertos que nós enfrentamos são desertos que nós mesmos entramos. São desertos que nós entramos. É claro que Deus, pela sua misericórdia, nos livra desses desertos. Mas cuidado, porque tem deserto que você pode estar nele, foi você que entrou. Tem que pedir graça e sabedoria de Deus para você sair. A Bíblia fala, Deus nos leva ao deserto? Leva. A Bíblia diz que depois do batismo, o Espírito
conduziu Jesus ao deserto. Olha só, não tinha um lugar melhor para o Espírito conduzir Jesus. Conduziu Jesus ao deserto. E para quê? Para ser tentado pelo diabo. Todo deserto que nós entramos conduzidos por Jesus, pode ter certeza que você vai ter vitória. Agora, os desertos que você entra por si mesmo, ore. Peça a Deus sabedoria para você sair de lá. Peça a Deus misericórdia, graça, compaixão, para que Ele te ajude e Ele te conduza a sair daquele deserto. Então, a nossa oração tem que ser como a oração de Jabes. E cabe muito bem neste ponto, anunciando Cristo através de uma vida que não faz o mal. Eu tenho um livro lá em casa, não lembro o nome do autor, mas o livro se chama Quando Ser Bom Não Basta. Não basta ser bom por uma imposição social. Tem gente que é tão bonzinho. Tive um dia, um amigo meu falou assim, nossa, fulano de tal é tão gente boa, tão bacana. Aí eu disse para ele assim, seja amigo dele só no púlpito da igreja. Ah, mas por quê? Não, seja amigo dele só no púlpito da igreja. Tem gente que é gente para a gente ser amigo dele só aqui dentro do templo. Porque aqui é fácil todo mundo ser bom. Porque ele só é bom por causa dessa influência social. Mas quando ele sai e vai para o cotidiano dele, ele se transforma. Aliás, ele não se transforma, ele se declara. Ele mostra quem ele verdadeiramente é. Então, nós precisamos entender que não basta ser bom. É preciso querer ser bom e gostar de ser bom. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Anunciando Cristo através de uma vida que faz o bem. Você gosta de fazer o bem? Você gosta de ver o bem sobre a vida do outro? Quando seu irmão prospera, você glorifica a Deus por isso? Pensando o seguinte, se Deus o prosperou, é o mesmo Deus que eu sirvo. Então Deus vai me prosperar também. Jairo enfrentou isso, né? Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar a filha dele. Aí antes que Jesus chegasse lá, a mulher de fluxo de sangue tocou em Jesus, foi curada, a coisa parou ali no meio do caminho e ficou ali aquele negócio, quem me tocou, quem não tocou, todo mundo te aperta, o senhor fala quem me tocou, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder, a mulher, e eu penso, Jairo, puxa vida, essa miserável dessa mulher, 12 anos sangrando, será que ia morrer se esperasse mais uma meia hora? Jesus ir lá em casa e curar minha filha? Aí de repente chega alguém da casa de Jairo e fala, já era, a menina morreu. Jesus olha para Jairo e diz, crê somente, e ela será salva. Se Jesus já estava indo resolver o seu problema, mas parou no meio do caminho para resolver o problema de alguém, fica tranquilo. É só um processo para que você aprenda algumas coisas. Jesus vai chegar lá, vai te abençoar, vai te prosperar também. Tem hora que, eu acho engraçado, isso aconteceu comigo. Você está assim, passando uma luta tremenda. Aí, de repente, você vê aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que Deus usa na igreja, vem no reteté e começa a sapatear e olha para o seu lado. Você fala, agora Deus vai falar comigo. Aí você fecha o olho e fica ali esperando. Oh, Deus, eu precisava tanto te ouvir. Aí, de repente, você escuta falando, você abre o olho e olha, Deus está usando para falar com a pessoa que está do seu lado. Aí, quase você pode falar, irmão, que a mensagem está correta, só o endereço que está errado. É para mim esse negócio aqui. Calma. Deus vai falar com você também, vai resolver o seu problema. Então, nós precisamos anunciar a Cristo através de uma vida que faz o bem. O bem tem que ser algo da nossa essência. Ai, pastor, mas nós somos maus por essência. A Bíblia diz, Deus falou, o homem é mau desde a sua meninice. É verdade. Só que agora Jesus habita em nós, irmão. Jesus está na nossa vida. Não é possível. Não é possível que nós somos habitação do Espírito e nenhum bem se achará em nós. Não é possível. Algumas transformações precisam acontecer. Segundo ponto, Cristo, toda a mensagem de todos. Primeiro parágrafo, o dever evangelístico. Eu anotei aqui que tão logo conhecemos a Cristo, devemos ser tomados pelo desejo de que todos o conheçam. Paulo está dizendo assim, Cristo é tudo em todos. Parece que tem gente que acha que Cristo é tudo só nele. O mesmo que Deus fez por você, faz por outro. E é bom nós entendermos isto. E tão logo recebemos a Cristo, nós temos que ser movidos pelo desejo de falar de Jesus para outras pessoas. Segundo parágrafo, Jesus é a origem e a causa das nossas capacidades evangelísticas. Eu falei isso aqui na parte introdutória da nossa lição aqui hoje, da nossa aula. O próprio Evangelho já produz em nós essa capacidade de falar de Jesus, de evangelizar. Só que essas capacidades têm que ser
desenvolvidas. Tem gente que fala, Deus me deu um dom tão maravilhoso. Para quê? Para que Deus te deu o dom? Na parábola do bom samaritano, sabe qual é uma das coisas que eu aprendo? O bom samaritano tinha azeite e vinho. Quando nós falamos de unção, nós falamos de azeite. Quando falamos do vinho, falamos da alegria, que é o Espírito Santo. Para que a gente quer azeite e vinho, unção e ação do Espírito na nossa vida, se não for para abençoar o outro? Mas eu tenho um dom tão magnífico. O dom não é para você, o dom é para o outro. Os dons que Deus nos dá é para que nós desenvolvamos um trabalho para o outro, para outra pessoa. Então, Jesus é a origem dessas nossas capacidades. Paulo fala com Timóteo, não negligencie o dom de Deus que há em ti, exercita esse dom, desenvolva esse dom. Dom é assim, quanto mais nós desenvolvemos, melhores nós ficamos. Já que Deus te deu o dom, desenvolva. Terceiro parágrafo, o que importa em nossa pregação é Cristo, pregação cristocêntrica. Tem gente que gosta tanto de pregar, falar dos seus méritos, dos seus dons, da sua prosperidade. Amém? Não tem problema falar sobre isso. Desde que seja com simplicidade, não por arrogância. Desde que seja com coração grato, não com o ego inflado. Fale sobre isso, mas mostre que o resultado, que isso na sua vida é só um resultado. O fator preponderante, o fator fundamental que promove tudo isso é a presença de Jesus. Então, a pregação é cristocêntrica. Terceiro ponto, pregando o amor. Primeiro parágrafo, corresponda à honra de ser chamado por Cristo. A nossa pregação deve ser um gesto de gratidão. É uma honra ser chamado por Cristo. Irmãos, quando eu olho para a minha história, de onde eu saí, quem eu realmente sou, e eu sempre olho para isso, para eu voltar sempre às minhas origens, eu só cheguei em algum lugar porque Jesus me chamou. Me sinto honrado por isso. É uma honra ser chamado por Cristo, escolhido por Cristo, é uma honra. Existem muitas pessoas melhores do que eu. Eu sempre digo, eu olho um texto que me causa muito temor na Bíblia, é o texto que Samuel disse para Saul quando ele ofereceu o sacrifício que não era para oferecer. Samuel fala para Saul assim, hoje Deus confirmaria o teu reino, mas por causa da tua atitude, Deus te rejeita e tem um melhor para o seu lugar. Se me perguntassem, quem deve ser melhor para o lugar do rei? Eu diria, é o general do exército, é o comandante do exército, é um guerreiro. Não, quem era o melhor do que Saul? Davi, um menino que não tinha relevância nem no contexto familiar, estava cuidando de ovelhas, que era um serviço relegado às mulheres quando os homens estavam prontos para a batalha. Ele só estava cuidando de ovelhas porque não estava pronto para o exército. Ele, um desconhecido, um anônimo, era melhor do que Saul. Eu sempre digo o seguinte, sempre que eu achar e que você achar que é bom, Deus vai falar, eu tenho melhor do que você, rapaz. Eu não estou aqui porque eu sou melhor, é porque eu fui chamado, escolhido por Deus, e eu devo ter isso em um alto nível de honra. Só que não é uma honra que engrandece, é uma honra que nos humilha, porque nos lança aos pés do Calvário. Segundo parágrafo, a seriedade da evangelização. O apóstolo Paulo exorta os seus leitores que, no que se refere aos fracos e caídos, devemos aplicar em nossa prática evangelística o mesmo princípio de graça e misericórdia que experimentamos em Cristo. Tem gente que está muito feliz pela graça de Deus na sua vida, mas parece que ele não entende que essa graça de Deus também deve alcançar o outro. Eu sou filho de crente, nunca me desviei do evangelho, tive lá meus altos e baixos, tem hora que meia pedra, meio tijolo, aquele negócio assim, ok. E tem gente que aprontou, bagunçou na vida e depois veio para Cristo. Eu sempre digo, eu não me sinto melhor do que eles. Sabe qual é a vantagem de nunca ter me desviado, nunca ter passado por problemas, por aflições, aliás, nunca ter passado por essas dificuldades que aqueles que se entregaram a Cristo depois de uma certa idade passou? Algumas vantagens na minha própria vida. Nunca fumei, nunca bebi.
então nunca tive problema de saúde por essas questões, nunca fui para balada, nunca me envolvi numa briga generalizada numa balada para tomar um murro no oi, até vai igual mineiro, tomar um murro no zóio até sem merecer, nunca tomei um baculês de polícia. Tem uns que falam assim, nunca apanhei da polícia, gente, esse negócio de polícia bater nos outros, cuidado, não é bem assim, eu sou polícia. E eu falo com o pessoal, eu brinco com os amigos, gente, polícia não bate nos outros, gente, não bate. É assim, às vezes uma visão que a pessoa tem, acha que bateu, não sabe, aquela história, o mosquito da dengue ia picar o camarada, a polícia matou o mosquito da dengue na face direita, mas não é que bateu. Brincadeiras à parte, a minha vida de contínuo serviço ao reino de Deus promoveu para mim, socialmente falando, fisicamente falando, alguns benefícios que alguns daqueles que não serviram a Cristo desde a sua infância não tiveram. Mas o importante é que eles também foram alcançados por Cristo. E a mesma graça que me alcançou é suficiente para alcançar a todos. Terceiro e último parágrafo da nossa lição. Só há pregação do Evangelho onde há amor. Durante esse trimestre, a gente tem falado muito sobre isso. O amor, a manifestação do amor. O Evangelho nos alcançou por causa do amor. E a pregação do Evangelho tem que alcançar as pessoas através do amor. Fomos salvos, perdoados por Cristo e fomos projetados, fomos transportados para o ambiente do amor. E este ambiente do amor é que deve direcionar todos os nossos atos. Deus te abençoe. Chegamos ao fim da nossa lição e que você possa transmitir a graça de Deus, como aprendemos na lição de hoje. Que a sua vida seja uma vida que anuncie a graça de Deus em todo o tempo e que Deus te prospere em tudo para a glória do seu nome. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus.